Olá, está no ar mais um programa Direito em Foco. Direito em Foco, programa este produzido pela TV Grande ABC e pelo jornal ABC Repórter. Hoje estamos aqui com a presença do presidente da UANA-RPM e ele veio aqui falar com a gente sobre como que a música digital é remunerada hoje em dia, como que ela é vendida hoje em dia, né? Estamos aqui com o Arthur Fitzgibbon, um grande amigo que acabou se tornando um grande manager da área musical. É uma grande satisfação, Arthur, tê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é toda minha, Ulisses. Muito obrigado pelo convite, irrecusável, eu diria, porque é muito importante falar para as pessoas que a música ela é um negócio e tem a sua parte burocrática ali, muito precisa, muito importante para o artista e se proteger. Às vezes a galera acha que é só pegar um violão, uma bateria e sair cantando que já vira artista. Então, toda oportunidade que a gente tem para falar sobre isso é irrecusável. Bacana. E é interessante a gente pontuar, né, porque a Lei 9.610 de 98, que ela regula os direitos autorais, essa lei ela fala que independe de registro, né, para que você tenha algum direito autoral. Mas isso não significa que você não vá buscar esse registro, porque se você tiver algum problema de uma discussão sobre quem é o legítimo proprietário da música ou da letra, né, o registro ele acaba sendo um mecanismo de prova bem interessante, né, Arthur? E como que funciona esse processo de registro de uma música ou de uma letra? Como que a pessoa ela precisa fazer, como você disse, aquele jovem que tem sua banda ou que tem seu grupo, seja de qualquer esfera musical, mas que se ele quer deixar assegurado algum direito da música dele, o que ele tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, as pessoas têm que entender que a música tem direito de proteção, sim. Só que ela é desmembrada em outras partes. Por exemplo, assim, a gente tem o direito autoral, que todo mundo conhece, mas às vezes confunde muito. O direito autoral é sobre o processo de composição da obra, ou seja, é a pessoa que compôs a canção. Então eu posso escrever uma canção, mas nunca cantar ou gravar essa música, mas eu sou o compositor. Então isso se chama direito autoral. O direito autoral ele é muito importante porque ele é o início e a base de todo o comércio da música. Se você não tiver a liberação, a autorização expressa disso, ela é mandatória e pode travar com todo o processo de lançamento de uma música. Então, no direito autoral você tem a pessoa que escreve letra, a pessoa que escreve música, eles são basicamente o mesmo. Então vamos supor que eu escreva uma canção e eu faça parte das letras, das palavras, e você faça a harmonia. No final das contas, nós dois somos compositores, não é? Letra de Arthur e música de Ulisses. É uma coisa só. E a gente vai combinar e vai dividir em partes iguais, então 50% para cada um. Esse é o início do direito autoral. Uma vez que você resolve o direito autoral, você tem que caminhar para o outro processo, que é o direito artístico ou fonomecânico, que é quem é que vai interpretar essa obra, essa canção, que pode ser uma outra pessoa qualquer que a gente conheça, que compre a nossa música, que faça N coisas ali e fala, eu quero gravar essa música. Então, quando ele vai gravar isso, ele vai fazer um áudio, ele tem o direito artístico e o direito fonomecânico. Ou seja, as propriedades sobre aquilo que a gente ouve na rádio ou nas plataformas digitais, esse tipo de coisa. E junto tem também o direito do vídeo. Então você tem o vídeo, ele gera um outro tipo de conteúdo que envolve também o autoral, que eles são partes diferentes. Então hoje você tem um monte de direitos para proteger as pessoas. O que eu recomendo para todo mundo sempre, faça o processo de registro. Ele é muito simples, muito fácil. Então a parte mais importante é do autoral. Você pode fazer, existe aqueles mitos da indústria da música, que você pode escrever uma música, uma carta, e mandar para você mesmo e deixar selado aquilo ali. Funciona num eventual processo, alguma coisa assim. Mas ele não é definitivo. O definitivo é o registro da composição junto a uma editora, que aí você tem a partitura. Então você pode fazer esse registro na Biblioteca Nacional de Música. Então se você quiser registrar 10 músicas, 100 músicas, é um lote só que, se não me engano, acho que é 22 ou 24 ou 26 reais, que você grava tudo, registra tudo isso e fica na Biblioteca Nacional. Esse registro comprova realmente que você é o dono da canção, que você escreveu aquela música. Já houve casos fantásticos assim de briga que se arrastou por anos, como por exemplo o Caminhoneiro de Roberto Carlos, que um outro cara fez esse negócio da carta, registrou e aí foi por anos até o Roberto realmente liberar isso. Mas é muito complexo, Ulisses. Então, quem faz direitinho isso consegue realmente dar um passo na frente de
90% de todos os artistas. Então, o primeiro passo, assim, pensando hoje numa modernidade tão líquida, assim, onde tudo se transmite com uma rapidez absurda, o primeiro passo é registrar junto à Biblioteca Nacional. E o mais importante, esse registro ele não é um bicho de 7 cabeças. Porque o pessoal fala, não vou lançar minha música porque não está registrada. Pô, peraí, dá para fazer um registro em dias, ou às vezes no mesmo dia. Então você consegue fazer isso muito rápido, para não fazer com que tenha um delay ali no teu lançamento. Hoje o digital está tão dinâmico, tão cíclico, que se você perder às vezes uma semana, você perdeu um movimento que está acontecendo. A gente vê hoje um monte de gêneros musicais que nascem, explodem e morrem em 2 meses, 3 meses. Então você não pode perder muito tempo. E muita música que às vezes é lançada por conta de uma piada da semana, de um momento. Então... E tem várias. Então A gente tem muita gente do funk lá. Então o funk é muito rápido. Então a gente tem alguns selos, algumas gravadoras que trabalham conosco, como a Condzilla, a GR6, a Stat, a Play. E essas pessoas produzem música num ritmo muito acelerado. Então não é de se surpreender que cada uma dessas gravadoras, desses selos, lancem 3, 4, 5 músicas por dia, cara. Então, porque teve um assunto ontem que viralizou e para pegar onda, lançou rápido. Vou te dar um exemplo ótimo que deu certo. O Condzilla lançou o MCMM no ano retrasado, cantando La Casa de Papel. Que ele pegou o ritmo do Bella Ciao, colocou dentro de um funk, fez um videoclipe todo caracterizado. Aproveitando a série da Netflix. Lançou Netflix, boom, trend nas redes sociais, e aí na semana seguinte já tinha o videoclipe ali massacrando. Deu super certo. E esse é um outro ponto bem interessante, né? Pensando no nosso tempo, né, Arthur, há 20 anos atrás, quando tínhamos esses devaneios musicais, né? A possibilidade de lançar uma música, ela precisava de uma gravadora, você precisava de um estúdio, e hoje em dia qualquer pessoa com um computador ali, o aplicativo, o programa correto, ela consegue gravar a sua música até numa qualidade razoável, né? Hoje, o artista, ele precisa de uma gravadora para lançar uma música? Eu gosto de pensar que o artista, quando decide lançar uma música, ele já é uma gravadora. Então, o processo de se tornar independente, ele vem acontecendo ao longo desses últimos 20 anos, Liz. Então, realmente, há 20, 25 anos atrás, quando nós éramos jovens aqui em São Caetano, a gente tinha que correr atrás e conseguir alguma conexão, não só para lançar a sua música, mas todo o processo de promoção. Você tinha um funil de veículos de mídia muito estreito, que poucas pessoas conseguiam passar. Então, você precisava de uma gravadora ou de muito dinheiro, muito investimento. E, além disso, muito conhecimento. Quando esse mundo começou a ficar independente, primeiro o artista pequeno, de bairro, de cidade de interior, ele virou independente. Hoje, o grande, ele é independente. Porque é importante para essas pessoas ter o controle artístico do seu material. Fala, vou lançar o que eu quero, do jeito que eu quero e onde eu quero. Inclusive, a transparência de relatório hoje com o digital, ela é tão importante que, por exemplo, na ONPM a gente fala quanto veio bruto de uma música e quanto ele está recebendo líquido. Coisas que não existiam. Mesmo hoje, é tabu você falar isso dentro de gravadora. Falar, olha, veio bruto isso aqui e a sua música deu isso. E pagamentos diários, que também hoje, dentro das grandes gravadoras, é outro tabu, porque elas pagam 60 dias fora trimestre. Então, o artista ele pode esperar, às vezes, 120 dias para receber de uma música que tocou nas plataformas de streaming. Então, acelerou demais isso aí. Há 20 anos atrás, as pessoas não sabiam como montar um planejamento de marketing ou como gravar uma música. Tudo isso, o digital, a tecnologia veio para facilitar. Eu tive esse vislumbre a partir de 2006, quando eu montei Na verdade, eu já tinha minha empresa, que era a Turbo Music. Eu lancei alguns artistas que viviam exclusivamente do digital. Então, tinha o Ludov, tinha Lipstick, tinha Rock Rocket, tinha um monte de banda legal que eu lancei ali, que fazia um belo do trabalho na época, em Fotolog, Orkut, MySpace, até o YouTube chegando. E eu vendia show desses artistas sem estar na grande mídia, sem grandes investimentos. Então eu falava, cara, tá mudando o comportamento de consumo das pessoas. Então, desde então eu resolvi apostar e tem sido muito divertido até então. Interessante. E um outro aspecto, pensando no aspecto
falando do YouTube propriamente, né? Quando se lançam esses videoclipes que acabam passando no YouTube, né? O lucro que eventualmente isso possa... Primeiro, existe um lucro num videoclipe que aparece no YouTube? E esse lucro é da banda ou é do produtor do videoclipe? Como que funciona esse aspecto diferenciando aí a música com o direito da imagem, daquilo que está aparecendo nesse clipe? O que a gente está falando sobre o direito fonomecânico. É muito importante você registrar o fonomecânico. O fonomecânico ele tem um código que chama ISRC, que é o International Standard Recording Code, que é como se fosse o CPF da música que você tem que registrar. Aquilo comprova que você tem a propriedade da música. A propriedade da música não precisa ser necessariamente do artista, do cantor, do compositor, pode ser de um advogado que bancou isso e ele é proprietário daquele fonograma. Então, tem receita sim, ela é paga para o dono do ISRC, ou seja, quem declarou propriedade sobre aquele áudio. Cada plataforma tem uma regra de monetização diferente. Então, tem umas que pagam por plays, tem umas que pagam por plays versus assinantes pagos, versus assinantes gratuitos. Outras, como o YouTube paga, sim, mas o YouTube não paga sobre visualização. O YouTube paga sobre visualização publicada com anúncio. Ou seja, se você pulou o anúncio ali, não gerou receita nenhuma. Então, várias vezes a pessoa fala, pô, mas eu tenho 10 milhões de views no YouTube e não ganhei nada. Pô, se todas as pessoas pularam a propaganda, realmente não vai gerar nenhuma receita. Agora, se as pessoas assistiram pelo menos 50% dessa propaganda ou foram impactadas diretamente, gera uma receita. Então, o funk hoje é muito forte no YouTube, porque são números estratosféricos, mas tem um índice de pulo, de skip, que a gente chama, altíssimo, diferente dos conteúdos infantis. Porque senta uma criança lá de 3, 4 anos, vai ver algum vídeo, algum canal infantil, ele assiste a propaganda, ele gosta da propaganda, então acaba gerando mais receita ali. Então ele não é um valor fixo, cada plataforma tem a sua regra de monetização. E esse ISRC. Cada música deve possuir um. Exato. Então, se um sujeito, se uma banda ela coloca um show inteiro dentro do YouTube, necessariamente ela vai ter que ter vários registros dentro daquele show. Para cada canção. Isso é importante porque você precisa identificar muito bem quem são os compositores, quem tocou, para se tiver um processo e vai ter um processo de recolhimento de execução pública, que todo mundo ganhe o seu cascalho ali. Então, que seja 1 centavo ou $1 milhão ali, esse dinheiro é dessas pessoas que vivem da sua arte. Então a gente tem que respeitar muito bem essas pessoas. Então não é uma postagem tão simples assim, não é um simples ato de colocar aquela música, né? E o sujeito ele fica garantido ainda que outras pessoas tentem replicar aquele vídeo original que está passando? Ele fica protegido. Então o que acontece? Quando a gente recebe uma música para colocar no YouTube, eu pego esse áudio, coloco no banco de dados do YouTube e inicio uma varredura em todos os videoclipes do planeta. E aí, o que eu faço? Eu reivindico aquele vídeo de terceiro em nome do artista que me entregou a música. Então, por exemplo, a gente lançou o MC Kevinho com Olha a Explosão. A gente pega aquele áudio e faz uma varredura em todo o YouTube, até na China, na Austrália, qualquer lugar. E se tiver algum vídeo que utilizou um trechinho daquela canção, a gente pode reivindicar os direitos, colocar uma propaganda, se tiver propaganda ali, recolher a receita para pagar para o dono da música. E aí fica legal. Então, você pode ter uma música e ter mais de 100 mil vídeos usando sua música. Aí você multiplica por 100 mil o seu alcance, coisa que você teria que fazer sozinho. E isso mesmo se a pessoa fez contra a sua vontade, você Exato. Consegue fazer esse alcance. Na verdade, eu falo para todo mundo que é um bom negócio quando alguém pega a sua música, coloca no vídeo e sobe no YouTube. Se um sujeito pega um violãozinho ali e toca a música de um artista famoso... Aí já é um outro processo, ele está criando um novo fonograma, ele não é exatamente igual àquela música. Então, se eu pegar um violão e gravar Olha a Explosão do Kevinho, é um outro fonograma, ou seja, eu posso gerar um ISRC, só que eu só vou poder lançar se o Kevinho que compôs essa canção, ou o Jefferson no caso, ele liberar para mim. Aí eu posso lançar essa música. E aí vira... A roda do dinheiro na música, ela gira muito, muito rápido. O ciclo produtivo ele é muito bom. Entendi. Bacana, Arthur. Então, vamos no próximo bloco, a gente está encerrando o primeiro bloco, né? Muito bacana, a gente está aqui com o Arthur Fitzgibbon, que ele é o presidente da OneRPM, que é uma empresa que distribui mídias digitais, esclarecendo para a gente sobre os direitos autorais, porque atualmente o
o sistema de distribuição de música ele é muito diferente daquele sistema clássico de comprar um álbum, comprar um CD, né? Como as bandas acabam lançando até as músicas individualmente, então o jeito de trabalhar a venda da música ela se tornou diferente, né? E no próximo bloco a gente vai começar, eu vou perguntar para o Arthur como que funciona a arrecadação e a distribuição no Brasil e no mundo, né? Mas isso aí vai ficar para um próximo bloco, vamos a um intervalo. Obrigado. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, debatendo hoje a questão dos direitos autorais dentro das mídias digitais. Estamos conversando aqui com o Arthur Fitzgibbon, que é um grande manager, vamos dizer assim, uma pessoa com grande atuação nessa área de venda de músicas na área digital. E antes do intervalo, eu deixei a pergunta para ele, como que funciona a arrecadação e a distribuição de lucros que eventualmente possam ter por essa venda de músicas nas grandes mídias, né? E eu ainda deixo uma segunda pergunta. É diferente no Brasil e nos outros países? É muito complexo, Ulisses, assim, porque cada país ele tem uma legislação diferente. Então, vamos falar do Brasil, que é onde a gente vive aqui. Então, você tem o pagamento separado do direito autoral, o pagamento separado do direito fonomecânico ou direito artístico, e tem separado o direito de vídeo. Então, são partes diferentes que você acaba recolhendo ali. Isso só vai acontecer se você está muito bem cadastrado em dia, em todas as plataformas, o que acaba sendo um pouco de dor de cabeça. Não é difícil,
mas é uma coisa meio trabalhosa. Então, os Estados Unidos remunera de um jeito, Europa remunera de outro jeito, os países da América Latina remuneram de outro jeito e o Brasil remunera de outro jeito. Então, hoje, quando qualquer um vai fazer uma distribuição de música conosco, uma das coisas que a gente pergunta quando vai mandar música é qual o território que você quer distribuir. Então, às vezes é só para o Brasil, às vezes é mundo, às vezes é América Latina mais Brasil. E aí a gente dá um jeito de criar essa regra de monetização e buscar o máximo possível de receita disso. Quer dizer que se um sujeito ele coloca um videoclipe no YouTube, ele pode limitar o país que vai visualizar, vai ter essa visualização? Pode. Na verdade, porque a gente pensando em música, claro que tem muitas músicas que são nacionais, são setorizadas, mas tem muita música que tem alcance na Europa, tem muita música que tem alcance nos Estados Unidos, isso dependendo do ritmo de música, né? Tanto que se você for perceber, assim, você já deve ter encontrado vários vídeos e falar, cara, que legal, vou ver esse vídeo aqui no YouTube. Aí está escrito lá, esse vídeo não possui as licenças necessárias para a reprodução do seu país. Isso acontece muito, principalmente com conteúdo americano ou europeu, porque o cara licenciou só para aquele território e a gente aqui do Brasil não consegue. E vice-versa. Então tem um monte de música que é lançado só no Brasil que você não consegue fazer a rentabilização em outros países. Como é que se remunera isso? Cada play, cada loja tem a sua regra. E ela gera uma grana. No final do mês, elas mandam um relatório para a gente processa esse relatório e eu fico entre 15% e 30% da rentabilização daquela canção. Pego, coloco no meu bolso e o restante eu reporto para o dono do fonograma. Ou seja, está aqui a sua parte, está aqui a minha parte e vamos ser felizes. Então a gente fala quanto veio de uma música, de que país que veio, de que loja que veio, de que mês que veio. Então todas essas informações, eles são dados analíticos tão valiosos quanto o dinheiro. Então eu vou te dar um exemplo. Tinha, acho que era MC Jair da Rocha, alguma coisa assim, que estourou na Tailândia. Isso há uns 6 anos atrás. Eu acho que era Jair da Rocha. E aí ele estourou na Tailândia, porque um programa de televisão na Tailândia pegou a música e virou sucesso nacional. E o cara nem inglês sabia falar direito, e deu certo. Assim como um monte de banda de rock. Então a gente tem inúmeros casos de artistas de rock que fazem o lançamento aqui no Brasil com a gente e fecha só para o território Brasil. E vai procurar uma gravadora, uma outra empresa na França, depois outra empresa em UK, e por aí acaba seguindo. Então isso acaba sendo uma informação interessante para o músico ele monetizar, na medida que ele consegue saber exatamente em quantas pessoas, em quantos países estão consumindo a música dele. Por exemplo, a gente entrega uma ferramenta que eu acho sensacional. A gente fala em quantas cópias de vídeos no YouTube a sua música está e quais são esses vídeos. Então vamos supor, você tem uma banda de rock, por exemplo, a gente tem uma banda sensacional chamada Pense, que a gente distribui. Sei lá, vamos supor que tenha 13 cópias no YouTube de vídeos que estão usando. E você vai ver às vezes que um vídeo é sobre exercício de academia. Fala, pô, mas é uma banda de rock, como que está tendo isso? Então você vai entender o comportamento das pessoas que ouvem a tua música. E aí você começa a entender com quem que você está falando. Antes você fazia a música, lançava, tocava no rádio e você fechava o olho para ver quem que estava consumindo. Hoje você consegue saber exatamente os dados demográficos. Então você consegue saber idade, cidade, classe social e mais um monte de outras informações que os analíticos acabam entregando. Interessante. E pensando um pouco, saindo da área digital, né, quando um grupo, uma banda, ela faz um show, ou quando ela coloca a música dela no rádio, isso rentabiliza direito autoral para ela, né, em shows, em eventos, em programas de TV, pensando na TV clássica, não na TV de internet, né, e nas rádios em geral? Como que funciona? Teoricamente, sim. Ou seja, teoricamente tem o processo de rentabilização se a sua música toca num show, numa rádio, numa música de elevador ou qualquer outra coisa. Então, assim, existe um órgão chamado ECAD, que ele é responsável por fiscalizar e recolher isso aí. O problema é que tem muita gente, Ulisses, que não faz o registro da música. Então, vamos supor, o ECAD vai num show, ele ouve a sua música tocando, mas você nunca fez o registro. Então, o que acontece? Ele vai recolher aquele dinheiro, mas ele não sabe que ele tem que pagar para você.
Então aquele dinheiro ele fica num negócio chamado direitos reservados, que depois ele é redistribuído entre os 650 mais tocados. Ou seja, você trabalha para os grandes ficarem maiores. Então se você não tem o processo de cadastro, você pode acabar perdendo. Hoje as rádios têm que pagar execução pública. Então, sua música tocou numa rádio, ela é obrigada a tirar uma listagem, mandar para o ECAD e mandar um boleto de pagamento ali, paguei minha grana, está aqui. E aí o ECAD é responsável por repassar esse dinheiro para as músicas que tocaram. E se não tem o ISRC, não tem como o ECAD descobrir quem é o dono da canção. E aí você acaba perdendo isso. Hoje existe uma taxa de inadimplência muito grande das rádios com o ECAD. Então a execução pública hoje, ela beira os 70%. E são dados públicos que qualquer um pode ter acesso. Então você imagina que 70% das rádios hoje, elas não conseguem acompanhar o nível de pagamento que existia alguns anos atrás. Muito por causa da mudança de comportamento do consumidor. Hoje as pessoas elas querem ouvir uma música, eles não ligam rádio. Então, quero ouvir a nova música, sei lá, do Skank, do Nando Reis. O Nando Reis que é um artista nosso. Ele não liga o rádio e fica falando, é agora que vai tocar minha música. É a próxima? Não, é a próxima. Como a gente ficava na nossa época, a gente ficava no rec e pause da fitinha para gravar. Hoje não tem isso. Se o cara quer ouvir Nando Reis, ele vai para o digital. E aí o que acontece? Essa pessoa quando vai para o streaming, para o vídeo, ou seja, para o serviço de plataformas digitais, ele deixa de ser um ouvinte da rádio. A rádio perde o poder de influência que tinha sobre aquela pessoa. Então a rádio ela está sofrendo sim com o digital, ainda é muito forte, ainda é muito influente, ainda é muito presente, mas ela tem sentido os baques acontecer ao longo dos últimos anos. E isso deve acontecer até 2026 pelo menos, que é quando eu imagino que a queda da audiência das rádios vai atingir um nível de estagnação. A partir dali não cai mais. Assim como é o exemplo de consumo de vinil. Ainda tem um consumo de vinil, mas ele é pequeno. É sempre aquela faixa ali e está estável. Pegando uma pergunta aqui de um colega que está assistindo a gente, o Fernando Soares, que inclusive foi meu aluno na Universidade de São Caetano do Sul, ele pergunta aqui, Arthur, se eu quiser lançar uma música hoje, o que eu tenho que fazer? Como que eu posso vender essa música? Eu vendo diretamente para o Spotify, para o YouTube, ou eu posso contratar uma empresa do porte da One RPM, por exemplo? Como que funciona essa comercialização dessa música? Bom, vamos lá. Fernando, presta atenção que eu vou falar com você agora. É o seguinte, a única coisa que você tem que ter certeza é que você é o real proprietário das suas canções, ou seja, você compôs ou você tem a autorização dela, você interpretou e você tem as autorizações de todo mundo que tocou naquela música. Quando você tem tudo isso, a propriedade disso, parabéns, você é o dono realmente de uma música. Quando você é o dono de uma canção, você tem que ter já uma mente de gravadora. Não pense que você é só um artista. Tá? Quando você tem esse mindset, você consegue fazer um planejamento muito além da simples distribuição digital. Então, você vai pegar a sua música no site da One RPM, que é www.onerpm.com. Eu sou o único cara na companhia que fala One RPM, todo mundo fala One RPM, mas eu gosto de abrasileirar. Você cria uma conta, essa conta ela é gratuita e vai ter um processo de verificação para a gente ter certeza que você é você mesmo, não tem nenhum processo de fraude. Então a gente tem um controle de qualidade ali muito forte, Ulisses. Uma vez que você cria essa conta, valida essa conta, você vai ter um botão ali que é criar um novo álbum ou criar um novo single, um EP, e vai seguir o passo a passo, que vai te perguntar qual o nome da música, quem são os compositores, que estilo que é, o estilo primário, estilo secundário, que lojas que você quer distribuir, porque a gente dá essa opção para as pessoas também. Então minha recomendação é mande para todas, porque você nunca sabe onde vai ter alguém consumindo sua música. Então, por exemplo, você pode usar Spotify, eu uso Deezer. Se eu for impactado por um anúncio do Spotify, não deu em nada, porque eu uso outra plataforma. Então, tem que colocar música em todas as plataformas. Uma vez que você faz isso e o processo dá certo, a distribuição ela ocorre, não tem nenhum custo para esse tipo de coisa. Só que quando vier a receita, eu vou dar uma mordidinha de 15% a 30% ali para poder trabalhar. É muito importante ler os contratos online. Que isso é uma coisa que acho que as pessoas esquecem muito, Ulisses. Tem inclusive um documentário no Netflix que fala Terms May Apply, ou seja, os termos eles são aplicáveis. Então, quando a pessoa cria uma conta ou faz uma distribuição, ele assume uma responsabilidade jurídica ali de um monte de coisa. Inclusive que ele é o proprietário daquilo, que ele não está onerando ninguém, enfim, um monte de coisa. Leiam essas letras miúdas, é igual criar uma conta de mim. Ninguém lê, cara. E às vezes acaba dando alguns problemas, porque o cara fala, mas não era minha, eu fiz para um amigo, e aí ele pegou dinheiro desse amigo e vira uma dor de cabeça. Então, leia esse contrato online, 10, 15 minutinhos, você bate a leitura ali, não é nada
do além é só para a gente ter certeza que não está tendo nenhum processo de fraude. E aí a gente faz a entrega. Essa entrega ela acontece, uma vez que distribui, entre 2 e 5, 7 dias, já começa a aparecer em todas as plataformas. E aí, para aparecer o primeiro relatório, começa com 30, 60, e aí depois ele fica uma coisa mais frequente. Bacana. Foi uma grande satisfação recebê-lo aqui, Arthur. É sempre interessante a gente trazer novos temas para o nosso público tão diversificado, né? A gente agradece a sua presença, já fica o convite para outras vindas, quando surgir alguma temática que a gente possa abordar. Muito obrigado. Fico para as suas considerações finais. Pô, eu que agradeço aqui o espaço, de verdade. Você é um grande amigo, a gente tem boas histórias para contar junto da nossa adolescência, mas eu acho que como considerações finais sempre acredite na música, ela é um processo de sonho, a gente vive de sonho. Eu não faço isso por dinheiro, eu peço que os artistas não façam por dinheiro, faça por paixão. Eu ia até falar uma palavra um pouco mais forte, mas faça por vontade, sabe? Você realmente tem que ter paixão por isso, porque se você está indo na música pelo dinheiro, já é o primeiro passo errado. Então faça com carinho, imagina que a sua música pode realmente mudar a vida das pessoas. Então, como considerações finais, eu peço para todo mundo, faça desse jeito, não desista nunca do teu trabalho, da tua arte. Eu já tive altos e baixos na minha carreira, hoje, graças a Deus, a gente está num momento muito bacana. E já vi com inúmeros artistas. E convido para todo mundo, se você tem uma música, não precisa ser um lançamento, não precisa ter gravado em 2019. Você pode ter gravado uma banda nos anos 90. Então você pega o catálogo e põe para distribuição. Entenda que aquela música, em algum momento, na vida de uma pessoinha, pode ter realmente feito um significado. Então, acredite na música, faça com amor, que no final vai acabar valendo a pena. Às vezes financeiro, mas muitas vezes para você ter realmente uma paixão feita ali. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma edição do programa Direito em Foco. Agradeço a todos que nos assistiram e fica com a programação da TV Grande ABC. Abraços.